Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. Venho trazer o pão da vida nesse dia de hoje, a palavra para os nossos corações. Convido você a abrir a tua Bíblia, a tua palavra, em Salmo capítulo 34, no verso 7, versículo número 7. Salmo número 34, versículo 7. É apenas um versículo que eu quero falar hoje, que diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vou repetir. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Tremendo, graças nós te damos, ó Pai. Obrigado por esse dia de hoje, obrigado pelo teu amor, obrigado por esta palavra de hoje, Senhor. Venha falar em nossos corações, ó Deus. Venha ministrar, Senhor. Pai amado, quantas famílias, ó Deus, que estão sofrendo, Pai, por afrontas de Satanás nessa hora. Eu te peço que o Senhor envie teus anjos agora, Pai. Vai à frente agora de cada família, Senhor. Vai, ó Deus Santo, Deus Poderoso, dê ordem aos teus anjos agora para libertar as famílias, para curar, para salvar, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, fica com cada família, fica com cada mulher, Senhor. Fica com cada homem nessa hora. Eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Venha perdoar os pecados da tua igreja, do teu povo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, meu Pai. Perdoa a nossa independência, Senhor. Porque esse é o maior pecado que nós podemos cometer, é levar uma vida independente de Ti, Senhor. Venha nos limpar e nos purificar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, amados? Então, eu quero falar hoje sobre o anjo do Senhor. Os anjos do Senhor, ele fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Mas você viu, amados, que é daqueles que o temem. Para o Senhor, para os anjos nos proteger, nós temos que temer ao Senhor. E no Salmo 91, no versículo 11 e 12, 91, 11 e 12 diz assim: Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Que forte, né, amados? Porque o Senhor, ele dá ordem aos anjos, ao teu respeito. O Senhor, ele dá ordem aos anjos para cuidar de você, para te guardar em todos os teus caminhos. E os anjos te sustentam nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. É muito forte, e é isso que o Senhor faz conosco. Ainda que a gente não vê os anjos trabalhando em nosso favor, mas há anjos que trabalham para a nossa proteção, para nos guardar em todo o tempo. Existem exércitos angelicais, estão sempre de prontidão para nos defender. E se nós lermos lá em Daniel, capítulo 6, versículo 22, vai falar que de Daniel na cova dos leões. Foi um anjo que guardou a vida dele. Ainda que a gente não, na Bíblia não fala, não relata que tinha um anjo junto com ele, mas tinha, amados. Que fechou a boca do leão, fez com que o leão jejuasse, os leões jejuassem naquela noite, para não fazer mal algum para Daniel. E Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha acesa. Também em Daniel capítulo 3, versículo 28. E lá você pode ver que quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele não enxergou 3, mas ele enxergou 4. Ele falava assim, mas não foi 3 que nós jogamos dentro da fornalha, porque eu vejo 4. E ainda um tem uma forma de anjo celestial.
Então era porque era o anjo do Senhor que estava lá dentro com eles, guardando eles, livrando eles daquela fornalha acesa. Então, se você está passando por alguma tribulação, amados, é o Senhor que está permitindo isso na minha e na sua vida, para nos aperfeiçoar e para nos santificar. Mas nós precisamos temer ao Senhor com sinceridade. Temer, amados, você não é você ter medo, é você ter respeito a Deus, é você ter reverência a Deus, é você reconhecer a grandeza dele, é você reconhecer a santidade de Deus. Então, temer a Deus não é você ter medo, você obedecer porque você tem medo, mas é você ter respeito a Deus, porque foi Ele que te criou. Você dá reverência para Ele, você reconhecer a grandeza de Deus, aleluias. Isso é temer ao Senhor. Temor a Deus não é ter medo, é respeito e é amor, aleluias. Então nós podemos ver, amados, que nós temer a Deus também é obediência e adoração a Ele. E se você ler em Provérbios 9:10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque não adianta você saber um monte de coisas de Deus se você não ter temor. Você não vai ser sábio, se você não tem temor, você não é sábio. Porque se o temor é o princípio de tudo, nós temos que temer ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Aleluia. E há vários versículos que nós podemos ver o que é temor do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Vamos abrir? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Aleluia. E no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, a sabedoria de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria de Deus é um mistério. Não é você ter sabedoria para te fazer uma prova, você se sair bem, você ser bem sucedido no trabalho, ser bem sucedido na faculdade, na escola. Mas a sabedoria de Deus, amados, é você ser sábio para qualquer situação que acontecer na tua vida. Você buscar a sabedoria do Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria. E como nós vimos que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O olho não viu. O seu olho não viu, nem o olho de ninguém viu. O ouvido não escutou, não ouviu. E nem subiu, nem tocou no coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado és tu, ó Pai. Então nós temos, amados irmãos, que ser praticante da palavra do Senhor, porque essa é a verdadeira sabedoria. E não somente ouvinte, enganando-nos a nós mesmos. Não adianta você falar bonito da palavra do Senhor, pregar bonito, você saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse,
se você não está vivendo a palavra do Senhor, porque essa é a verdadeira sabedoria. É você colocar em prática essa palavra no dia a dia da tua vida. E também a gente obedecer, amados. Também a gente ter temor, a gente andar em obediência ao Senhor, obediência à palavra de Deus. E se você for obediente, o Senhor vai realizar a obra dele na tua vida. Amém? O Senhor, ele vai realizar o querer dele na tua vida. O Senhor vai realizar os sonhos dele na tua vida, se você for obediente. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente, amados, que está sacrificando. E é sacrifício de tolo que você está fazendo. Você pode jejuar a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Mas se você não estiver obedecendo, é sacrifício de tolo que você faz. O Senhor, ele não recebe. Faça da forma correta. Faça conforme o Senhor quer, para agradar o Senhor. Melhor obedecer do que sacrificar. Aleluias. Obedece ao Senhor. Escuta a voz dele. Não faça nada se o Senhor não confirmar. Não faça nada se o Senhor não confirmar que é para você fazer. Amém? Busque na palavra do Senhor a direção a cada dia, em nome de Jesus. Então, os anjos do Senhor, amados, estão aí, acampados ao teu redor. Não temas, não tenha receio, porque independente da prova que você passa, você não está sozinho. Às vezes aconteceu algo na tua vida e as pessoas falaram que você teve sorte por não ter acontecido nada com você, nada com seu filho, com alguém da sua família. Mas não é sorte, amados. Você tem é Deus na tua vida. Você tem é Deus, é os anjos do Senhor que estão acampados ao redor da tua vida. Como nós limos lá no Salmo 91, que nós limos que os anjos do Senhor, amados, estão aí, em volta da tua vida. Aleluias. Eu vou ler de novo. Aleluias. Então, olha, fala assim, porque os anjos dará ordem ao teu respeito. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, Deus, ele dá ordem para os anjos, para guardar a sua vida em todo o teu caminho. Mas para isso você precisa temer ao Senhor, para que esse refúgio, para que essa proteção esteja sobre a tua vida. E temer ao Senhor não é ter medo, mas é você ter reverência, é você ter respeito, é você ter amor, é você ter obediência ao Senhor. Isso é temor ao Senhor. Amém? Que você possa receber essa palavra no teu coração nesse dia. Que os anjos do Senhor estejam acampados em volta da tua vida. Que os anjos do Senhor estejam acampados em volta da tua família. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar livramento para você e para toda a tua família nessa hora. Em nome de Jesus. Que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas que você não venha a ser atingido, porque os anjos estão aí para te guardar, porque o Senhor, ele deu ordem aos anjos para te guardar. Toma posse dessa palavra nesse dia de hoje. E eu agradeço por essa oportunidade. Aqui quem fala é missionária Zane. Fica com essa palavra no teu coração. Se Deus falou com você através dessa palavra, compartilha com alguém. Às vezes alguém está precisando dessa palavra hoje, saber que há anjos guardando ele nessa hora. Deus abençoe. A paz do Senhor.